Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 obras sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse podcast é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita agora para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com Valton Pessoa, sócio dos escritórios Pessoa e Pessoa Advogados e do Dalazen Pessoa e Bresciani. Ele é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e é advogado atuante na área trabalhista há mais de 30 anos. É reconhecido pelo renomado ranking da Chambers and Partners há 5 anos como um dos advogados mais admirados do Brasil. Na análise e advocacia, ele ocupa os primeiros e segundo lugar de advogado mais admirado na área trabalhista na Bahia e no Brasil, respectivamente. Possui expertise na área de contencioso trabalhista estratégico, no âmbito individual e coletivo, e assessora empresas em questões relacionadas ao consultivo trabalhista, planos de remuneração e benefícios, negociações com sindicatos e representação junto ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. É autor de 3 livros: Manual de Processo do Trabalho, Transação Extrajudicial nas Relações Individuais do Trabalho e a Incidência da Boa-Fé Objetiva e do Venir contra Factum Proprium nas Relações de Trabalho. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança do Pessoa e Pessoa e o futuro da sociedade de advogados. Valdo, seja muito bem-vindo para o Papo de Sócio. É uma alegria te receber aqui, esse podcast que a gente fala sobre advocacia. Então, assim, a palavra está com você para as boas-vindas, né, para quem está ouvindo e vendo a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição para estar dividindo um pouco dos meus 30 anos aí de advocacia e de gestão em escritório de advocacia, porque você conhece, eu sabe que eu sou advogado que participo da gestão, né? Mas eu gosto de advogar, da parte técnica, da parte jurídica e ao longo desses 30 anos me envolvi e continuo me envolvendo na gestão do escritório. Então são 2 temas que eu gosto muito e que me aprofundo a cada dia, aprendo a cada dia com os 2, né? Seja na gestão, aprendendo e aprendendo com você especialmente, aprendendo com meus colegas, com os doutrinadores, com os juízes, enfim, é um constante aprendizado nas 2 coisas que eu me proponho a fazer e que tenho feito ao longo desses 30 anos. Não, muito legal. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar, porque nesses 30 anos, aconteceram muitas, inúmeras coisas para evolução, tanto sua como carreira, quanto do próprio escritório, né? E uma coisa que Sem eu dúvida. gosto sempre de conversar com os meus convidados ilustres que eu trago aqui para o nosso papo, é que hoje bom, encontrar com o Valton 30 anos depois de uma carreira desenvolvida, parece que tudo sempre foi como é, né? Para quem conhece hoje. Mas tem uma jornada, né? Você já foi estagiário um dia, você já foi um jovem advogado. E acho que é legal você compartilhar com a gente como é que foi esse começo. Como é que foram tuas escolhas? Como é que você foi parar no direito do trabalho? Como é que foi isso? Bem, meu pai era advogado e eu sempre fui fã incondicional de meu pai, continuo sendo. Era um exemplo, um modelo. E eu via meu pai, antes de fazer qualquer coisa, eu já sabia que eu queria ser igual ao meu pai. Meu pai era advogado e eu queria ser advogado. E meu pai fazia direito do trabalho e eu queria fazer direito do trabalho porque era um exemplo, era aquilo que eu queria fazer, porque era quem me inspirava. Então, a origem toda é esta. Então, eu já estava no escritório antes de entrar na faculdade de Direito. Minhas férias, eu ia para o escritório, ficar ajudando meu pai, seja indo no banco, fazer pagamento, seja distribuindo uma petição no fórum, né, que é a época dos prazos protocolados. Então, eu sempre me envolvi, sempre quis aquilo para a minha vida, sempre quis estar naquele lugar, no lugar que estou. Obviamente, nunca imaginei chegar ao ponto que chegamos hoje, mas eu sempre quis esse lugar, né, de estar ali, ser advogado e ser advogado trabalhista. Esse sempre foi meu objetivo antes
de entrar, inclusive, na faculdade. Eu já sabia, no terceiro ano colegial, eu já sabia que eu queria ser advogado, já sabia que eu queria trabalhar no escritório. E a Uhum. partir daí nasce um desejo meu de ser bom, de querer fazer as coisas bem feitas, né? De querer me aprimorar. E aí comecei a ensinar, fiz mestrado, fiz doutorado, vou fazer o pós-doutorado ano que vem. Escrevi 3 livros. Enfim, o conhecimento ele tem que acompanhar o profissional em todas as etapas da vida dele. A acomodação ela leva ao insucesso, né? Então eu sempre nunca me acomodei, sempre fui crescendo e pensando nisso, né? Então o escritório já existia, meu pai tinha um nome relativamente bom na advocacia quando eu era já estagiário. Depois meu pai saiu para a magistratura em 1993. Eu me formei em fevereiro de 92, não, em novembro de 92, meu pai saiu para a magistratura em fevereiro de 93, foi quando eu assumi, então, o escritório com uns 6 meses de formado, mas eu já vivia o escritório há mais de 7 anos, sabe? Porque antes da faculdade eu já estava lá, então já conhecia tudo, enfim. Então, isso facilitou um pouco, né? Esse conhecimento, esse desejo de estar ali é, e de seguir os passos do meu pai, isso me impulsionou. Né? Então, a partir daí, como eu te disse, comecei a ensinar, depois fiz o mestrado, enfim. E o escritório foi O escritório crescendo, tinha meus que porte irmãos. nesse momento, assim, nessa época que teu pai. Comigo eram 5 advogados e um estagiário e uma secretária. Era esse o escritório que a gente tinha em 93, o escritório que estava ali naquele momento começando a decolar, sabe? E aí meu pai participou de uma disputa para a vaga do quinto constitucional no TRT, sem pretensão de entrar, foi mais com o objetivo de projeção, de nome, mas aí teve um impeachment do presidente Fernando Collor e a nomeação naquela ocasião do meu pai, ela não se deu por razões políticas, e sim porque meu pai foi o primeiro mais votado entre os advogados e não era uma coisa esperada, que a gente sabe que as indicações, claro, que tem a competência de todos que chegam até ali, mas tem um pouco do lado político, né, do envolvimento do trabalho político, de toda a nomeação de vagas no quinto constitucional e de juízes também que não são do quinto constitucional. Então, não houve uma preparação, nem minha, nem dele, para que eu assumisse o escritório naquela oportunidade, porque foi uma conjuntura política inesperada. E, então, foi tudo a toque de caixa, mas felizmente deu certo, porque se a gente está aqui conseguiu crescer ao longo desse tempo, é porque deu certo. Não, e o fato de você já vivenciar o escritório facilitou muito as coisas, né? Porque se você tivesse chegado, caído de paraquedas ali naquela situação, sem conhecer cliente, porque, lógico, 7 anos convivendo no escritório, você sabia muito bem quem eram os clientes, o que estava acontecendo, e isso, sem sombra de dúvida, deu segurança para o teu pai seguir adiante na jornada de carreira dele, né? Sem dúvida. E aí minha preocupação na hora foi segurar os colegas que estavam ali, que eu reconheço muito deles até hoje, eles sabem disso, estão todos muito bem. Não tem ninguém conosco ainda até hoje, cada um, mas naquele início todos acreditaram no projeto, e foi muito importante a participação deles naquele momento e até hoje, né? E os clientes também, porque eu procurei todos os clientes e pedi um voto de confiança, porque a tendência era que eles se afastassem, né? Assim, o principal pessoa do escritório saiu, né? Então, e os clientes também, aqueles clientes, alguns até hoje estão, e foi muito importante também a manutenção deles e acreditar em mim naquele momento, né? São coisas que a gente não esquece. Nesses 30 anos, a gente que acompanha a advocacia já há algum tempo, é, sabe que houveram transformações brutais na forma de trabalho, né? 93, 94, os primeiros computadores estavam vindo para os escritórios, não existia internet, não existia nada digital, era tudo muito incipiente ainda, né? E aí a gente vira um milênio com grandes transformações. Quais foram, assim, na tua visão, quais foram os grandes desafios que o escritório... Porque hoje vocês são um escritório de mais de 700 pessoas, né? Se não me falha a Isso, memória. isso. Então, assim, Isso, sair de 5 advogados... 430 advogados e 700 pessoas.
Então, assim, sair de 5 advogados para 700 integrantes, né, de uma equipe tão grande, nacional, depois você vai falar do escritório um pouco mais de detalhe. Mas essa transformação da própria advocacia nesses 30 anos, ela é quase que água para o vinho, né? Não na essência, o direito sempre vai ser o direito, os problemas sempre vão existir, mas na forma de fazer, né? Quais foram, assim, os maiores desafios que você vê tendo encarado aí nesses 30 anos? Bem, no início não existia computador, né? Depois a gente ficou a fase de um computador para o escritório todo. Depois o celular, né? Depois o processo agora é digital. Então, eu acho que o que mudou muito nesses 30 anos foi a tecnologia, né? A tecnologia, ela se incorporou ao direito hoje e eu acho que ela é tão importante quanto a técnica. Eu vivi uma época que a técnica era só o mais importante, né? E a tecnologia hoje ela se incorpora ao direito e de uma importância muito grande, né? Pelo menos para quem quer ter uma advocacia corporativa, não uma advocacia simplesmente estratégica, mas o básico, ainda as advocacias estratégicas, o básico de tecnologia precisa existir. Então não existe mais, não é opção do advogado ter um conteúdo, um conhecimento tecnológico mínimo, ele precisa ter. E se quiser um escritório, ser um escritório com um tamanho mínimo, razoável, precisa investir efetivamente em tecnologia. Então, a tecnologia veio transformando a gestão jurídica de advocacia nos escritórios ao longo desses anos, né? Então, acho que esse foi o ponto mais difícil e mais relevante de transformação ao longo desses anos, né? No mais, muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade, muita ética. São os valores que sempre existiram, que sempre precisarão existir para que uma coisa funcione e dê certo, né? E tenha longevidade. Mas a tecnologia e continua sendo ainda o maior desafio todos os dias, né? Porque a cada dia se transforma, a cada dia tem novidade, a cada dia você precisa estar atualizado, a cada dia precisa investir mais, precisa entender mais. Então, esse foi o ponto que eu não esperava, assim, olhando lá para trás, a gente não imaginava que o mundo jurídico tivesse, assim, tão transformado como está hoje, né? E uma aceleração pós-pandemia, né? Porque a gente ainda tem todo um processo assim de. Isso veio mudando, transformando ao longo desses 30 anos, mas dos últimos 3 para cá foi uma aceleração que também não estávamos esperando e que mudou muita coisa, né? Nas audiências, enfim, você tem uma série de atos aí que mudaram e não voltam atrás, né? Eu acho que foram 10 em 3, né? Sim, acho que a gente evoluiu 10 anos, em 3 anos o que evoluía normalmente em 10, por força da pandemia, sem dúvida, né? Então, e algumas coisas vieram com a pandemia e ficaram, são muito eficazes, né? Então, as audiências, por exemplo, né? Via de vídeo, os despachos com juízes, com desembargadores, com ministros. Então, isso evita deslocamento, evita custo, é mais eficiente, o juiz ganha mais tempo, nós ganhamos mais tempo, e tempo é uma coisa muito importante. Então, a tecnologia, via de regra, ela só traz coisas positivas, né? Nada é sempre 100% só positivo, mas eu acho que, via de regra, ela nos ajuda bastante, né? Walton, nesses 30 anos, você sai de um escritório especializado em direito do trabalho, lá no começo, e amplia as áreas de atuação do escritório, nacionaliza o escritório. Como é que é para você essa advocacia estratégica, tomar essas decisões, sendo um advogado técnico como você é uma pessoa do estudo, né? Você é uma pessoa que foi atrás do conhecimento jurídico, mas também tem um olhar para o mercado, um olhar para as oportunidades. Como é que é teu processo de pensar essa advocacia estratégica? A advocacia estratégica, é, ela é totalmente diferente da advocacia corporativa. Na advocacia corporativa, essa é uma compreensão minha, né, particular, não existe, não está em doutrina, assim, mas é o que o mercado, como o mercado se apresenta, né? Então, a advocacia corporativa é a advocacia que exige muita tecnologia, muita gestão, muito relatório gerencial, o gerenciamento de informação, ele é muito importante, a rapidez da informação.
Então, é uma advocacia de resultado, óbvio, é uma advocacia que você precisa ter uma boa técnica, mas é uma advocacia que se divide a técnica e a gestão e de volume, né? Então, você está gerindo ali volume, você precisa da tecnologia, você precisa ter eficiência e rapidez na informação e você precisa ter uma equipe boa para trabalhar. A advocacia estratégica, e essa é bem peculiar, e a gente tem isso hoje. Eu sou sócio de 2 escritórios, né? O Pessoa e Pessoa, o Dallazen Pessoa e Bresciani. Os dois têm um, uma equipe e uma área estratégica, mas o Dallazen Pessoa e Bresciani só tem advocacia estratégica. E o que eu vejo do mercado, e aí é uma crítica ao mercado, né? Não é uma empresa ou outra, mas ao mercado, é que as empresas não têm uma preocupação numa divisão de sua carteira estratégica. É o contrato do finge-finge, que a gente não faz, e a gente às vezes sai do mercado, que é você finge que paga, a empresa finge que paga, o escritório finge que trabalha. Trabalha como deveria trabalhar. Porque os valores de pasta que se paga hoje para uma advocacia de massa é impossível você ter uma advocacia de qualidade na parte técnica. Você pode ter uma boa gestão, você pode ter uma boa informação, mas é impossível, porque o preço que se paga é o mesmo preço de 10 anos atrás, por exemplo, preço médio. E é impossível, com esse mesmo preço médio, tendo subido tudo ao longo dos anos, você conseguir manter uma equipe tecnicamente qualificada e conseguir entregar as informações com a precisão e a velocidade que elas exigem, né? Então, é separar, e a gente é muito claro com o cliente hoje. Então, você quer uma advocacia de massa, você quer uma advocacia corporativa, você quer uma advocacia, um atendimento estratégico. Porque é simples, você consegue, a depender do preço, colocar um advogado para trabalhar com 200 processos, um advogado para trabalhar com 100 processos e um advogado para trabalhar com no máximo 30 processos, que é o que a gente aqui trabalha. Mas aí podem ter escritórios que trabalham 1 para 400 e é inviável você conseguir atender todas as expectativas de resultado e a correção das informações, a objetividade, a celeridade, com um valor de pasta que não permitam um advogado atender por mais de 200 processos. Então, essa é a maior dificuldade. Cada ano temos mais escritórios, mais advogados no mercado. Com isso, aumenta o número de profissionais, a concorrência aumenta e as empresas acabam, nem todas, óbvio, né? Muitas delas têm essa compreensão, mas a maioria não tem, de se valer da concorrência, né? Da oferta, e os preços acabam sendo o diferencial para a escolha de escritórios de igualdade de porte, de igualdade de técnica, enfim. E isso é muito difícil, porque o preço depois quem paga é a empresa, porque o advogado não vai perder o prazo, mas o advogado não vai conseguir fazer a melhor defesa que poderia ser feita. O direito, a tecnologia não consegue, e isso é que muda para a advocacia estratégica, entrar nas teses jurídicas para aquele caso. E a advocacia trabalhista é caso a caso. Tem algumas coisas que são repetidas, mas mesmo as repetidas têm diferenças. Mas a maioria das coisas não são repetidas. Então, não tem como você fazer na advocacia trabalhista, que é a nossa, de um lado, né? Eu estou falando da advocacia trabalhista, não tem como você fazer, a tecnologia não supre tudo, não tem como suprir, né? Porque tem matérias diferentes, conteúdos diferentes, o direito vai evoluindo e a gente precisa evoluir também, né? Teses novas, legislação nova, jurisprudência nova, doutrina nova. Então, isso tudo, a tecnologia, por mais eficaz que seja, ainda não acompanha, e eu acho que não vai acompanhar, porque é a nossa criatividade jurídica, né? Nosso raciocínio jurídico. É uma Então, coisa que eu percebo assim, quando a gente olha, né, para os tipos de serviço que podem ser colocados à disposição para o cliente, tem muita conexão com o risco do próprio do próprio fato em si ali, né, do próprio processo do cliente. Então, eu fico me colocando na posição de um gestor jurídico, de um diretor jurídico de uma empresa. Ele sabe quais são os riscos que ele pode correr, o que é um risco calculado ali de ações de volume, como você falou, né? Que tem valores econômicos talvez individualmente menores, né, em comparação com algumas outras situações,
e riscos menores em relação à imagem, em relação a condenações. Então, tem essa diferença. A advocacia não é uma coisa só, não é mais uma coisa só, né? Talvez lá em 93 fosse muito mais parecido uma coisa com a outra, não tinha advocacia de volume ali naquela época. Então, hoje a gente consegue separar mais, né? E eu acho que essa visão de entender o que que é o corporativo, o que que a empresa quer disso, né? A empresa quer relatório, ela quer teu relatório de probabilidades ali, de ganhos e perdas e tudo mais. Mas na estratégica, você está falando de riscos muito maiores e realmente colocar na mão de quem não vai entender a amplitude disso, não é só cumprir um prazo, né? Cumprir prazo é mais que obrigação, mas fazer essa diferença realmente muda tudo nessa equação de honorários, de relação com o cliente, enfim, né? O Muito. importante é ser transparente com o cliente. Não entrego ou entrego com essa equipe, e eu acho que é isso que o mercado precisa evoluir, né, para as propostas. Com que equipe você vai me atender para essa carteira? Com quantas pessoas? Qual a qualificação? Qual o grau de senioridade? Que é isso que muda, é isso que muda o atendimento, isso e muda o preço. Mas o escritório veio, o escritório nasceu baiano, na Bahia, em 1980, foi o registro no AB, né? Minha família já vem no ramo do direito antes, né? Começou com meu bisavô, meu avô, meu pai, eu dei início à quarta geração, minha filha agora está dando início à quinta geração da família, mas o escritório hoje é um escritório de várias pessoas, né? É pessoa e pessoa, mas no sentido amplo e lato sensu da palavra, porque somos todos hoje uma família, todos que estão, todos os integrantes, mas ele deixa de ser baiano para ser um escritório hoje nacional, porque nós temos 10 unidades. A principal unidade de negócio é São Paulo, onde eu fico, mas Salvador e São Paulo são as duas unidades mais estratégicas do escritório. E fomos já há alguns anos investindo em novas áreas de atuação, né? Então, o escritório hoje tem um head da área trabalhista, que cuida de todas as unidades da gestão trabalhista, tem um head da área civil e consumidor, que é uma área, hoje, o escritório praticamente tem a mesma quantidade de processos de advogado para as duas áreas de atuação. E hoje estamos com um sócio dedicado a novas áreas no escritório, abrindo para o mercado. Isso foi um movimento anterior à reforma trabalhista, porém, com a reforma, ele ganhou mais importância para o escritório no sentido de investir nessas outras áreas que não sejam trabalhistas, porque, de fato, com a reforma, houve aí para todo o mercado a diminuição muito do número da carteira, né? Então, nós fomos, ao longo desse tempo, entendendo que o mercado não haveria aí uma redução no mercado trabalhista, e, independente disso, que era interessante para o escritório, já que a gente tinha um respaldo, né, um nome, tinha cliente, tinha investido em tecnologia, em estrutura, e que essa estrutura era capaz de absorver outras áreas, e assim foi acontecendo, trazendo sócios que tenham conhecimento, que tenham o nosso perfil, que entendam a nossa cultura e que pudessem desenvolver com essas mesmas habilidades, com esses mesmos valores, outras áreas, e tem dado muito certo. Tem acontecido isso de uma forma muito positiva, devagar como deve, mas de uma forma eficiente. E uma coisa assim que eu acho muito interessante é esse processo contínuo de inovação, né? E quando a gente fala de inovação, não é só a inovação tecnológica, ela tem sim o peso, né? Como a gente já falou, mas a inovação das áreas, né? Estando atento às necessidades novas de clientes e como que a gente pode servir melhor, né? Como que a gente pode oferecer para esse cliente uma solução jurídica mais completa. E aí ter um núcleo de novas áreas, quase que como uma incubadora de novas áreas, né? Traz para cá a cultura para o pessoa e pessoa, né? Traz a cultura, porque é o conhecimento, mas tem que ter uma soma de cultura também. E aí incuba e já transforma essa área numa área autônoma ali dentro das várias áreas que o escritório tem. Já vai acontecendo esse processo, né? E isso é um olhar muito estratégico mesmo de olhar para o mercado. Como vocês estão em muitas cidades diferentes, muitos estados diferentes, tem necessidades muito regionais também, né? Como é que você sente isso, estando no Brasil hoje 10 unidades? Você percebe essa diferença?
Percebemos sim. E a nossa estratégia sempre foi, a cada unidade nova, necessariamente tem que ir um sócio patrimonial do escritório, que já conhece nossa cultura, nossa história, nosso know-how, e esse sócio ele vai ser um dos sócios dessa nova unidade. E também sempre um sócio local, um sócio que conhece a história da cidade, que tem um sotaque da cidade. Nosso Brasil é muito grande, muito diferente, e o sotaque ele tem um peso não só importante no, no que vamos chamar no bairrismo, porque isso é natural, mas de você conhecer a cultura, e você só consegue crescer quando você conhece a cultura do local, né? Então, a história ela tem que ser respeitada, e a gente entende isso, e isso tem sido uma fórmula de muito sucesso, porque você também abrir sem trazer a sua cultura e o seu know-how não vai funcionar. E você trazer sua cultura e o seu know-how sem conhecer a história, sem conhecer as pessoas com quem você está lidando, o tribunal, os juízes, o cliente, também não funciona. Então, eu acho que essa é uma fórmula muito interessante e que, graças a Deus, tem dado certo até hoje. Todas as unidades que abrimos estão aí funcionando e dando certo. Eu acho que essa tem sido uma fórmula interessante. Tem uma No início dos anos 2000, os grandes escritórios de São Paulo, que estavam só em São Paulo, começaram um processo de nacionalização para os interiores, né? Porque é um movimento ao contrário. A pessoa vem da Bahia para o Brasil, São Paulo e espalha, né? Mas esses escritórios paulistas começaram esse processo de nacionalização. E um dos pontos que foi, enfim, tentativas e erros, né, e que às vezes os erros estratégicos acontecem, foi muito nesse sentido. Manda os advogados paulistas para as diversas capitais, mas sem a preocupação do sotaque, né? Porque o pernambuquês é completamente diferente do baianês, inclusive nas gírias, no trato, em tudo, né? Essa questão cultural vai estar na mesa do juiz, porque o juiz ele tem as características locais, né? Está na mesa do juiz, está na proposta que você envia ao cliente, está na forma de você atender o cliente, menos formal, mais formal, sabe? Tudo isso é relevante para um escritório, fazer um escritório dar certo. Então, tem estados que você só fecha na terceira ou quarta reunião, porque, por exemplo, o mineiro é desconfiado, né? É o estilo. Outros você tem que ser mais formal, outros você tem que ser informal. Isso só quem sabe é quem está lá, né? E tem gente boa em todos os lugares, né? Então é só saber escolher, só saber procurar, se informar, e a gente tem essa preocupação. Só abre quando encontra e identifica alguém com esta capacidade para que entenda e compreenda essas diferenças que efetivamente existem. Então, eu acho que sim, alguns escritórios a gente tem conhecimento de vários que entraram em outras capitais, especialmente no Nordeste, não sei se não deram certo, se não foi o esperado. E eu acho que uma das situações é essa. E a outra é o valor, que efetivamente não se pratica o valor de honorários, ainda que seja o mesmo escritório, estando em outra capital, né? Infelizmente, isso também define muito a margem do negócio, né? São margens diferentes. Isso também tem um impacto relevante no estudo, quando se abre a unidade. Com certeza. Não, isso é absolutamente relevante nas tomadas de decisões, porque não é barato abrir uma unidade, né? Você tem todo um deslocamento de dinheiro para essa unidade, para abrir, para botar uma sede, para contratar pessoas, trazer a tecnologia. Você monta um escritório novo e isso não é um movimento barato, então não pode ser feito de maneira a falar assim, a gente topa perder dinheiro. Não, a gente até topa, mas tem que ter um risco calculado aí, né? E aprender com esses casos que muitas vezes a gente vê e fala, o que que falhou, né? Então, É a única unidade que nós abrimos, porque resolvemos abrir sem cliente, foi São Paulo. Porque foi uma estratégia de estar lá, de estar na cidade, por ser um centro, uma capital de negócios, mas todas as outras a gente só abre tendo já um cliente que justifique a abertura daquela unidade, né? Isso é uma premissa também importante, porque se só ficar no vermelho gastando, 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 essa conta não vai fechar lá na frente, né? E é diferente você já ter uma unidade sem cliente nenhum, é meio também, do ponto de vista estratégico, para mim, um erro,
porque você abre e não tem, assim, tem uma estrutura, tem equipe, não tem cliente. Então, isso também eu acho que conta um pouco, sabe? E foi a nossa linha. Tem cliente que justifique, né? Ganha a confiança do cliente, o cliente quer, tudo bem, a gente abre a unidade para lhe atender, e assim foi acontecendo em todas as unidades, exceto São Paulo, mas a gente apostou, e eu acho que a aposta foi muito certa, de já fazer concomitantemente, sabe? Estou abrindo e venha. E aí, esta confiança que a gente adquire, e adquire por essa responsabilidade técnica, sabe? Por isso que a gente prefere perder um contrato do que pegar um contrato é, sem margem, porque graças a essa responsabilidade a gente ganha confiança, e com essa confiança a gente cresce. Então, é melhor crescer mais devagar e com condição do que crescer para depois estar colhendo os frutos ou o insucesso, né? Aí vira uma loteria que eu nunca optei por participar dessa estratégia e, e não me arrependo. O movimento tem que ser cauteloso, né? Porque você coloca muita coisa em jogo, inclusive uma coisa que é muito importante, numa abertura de uma nova unidade, você tem que ter uma dedicação, de sócios para aquele negócio, né? Então, quando você tem uma atenção dissipada, se ela não foi bem calculada, você tira aquela atenção de um local onde possivelmente já estava rodando com mais, eficiência aí essa questão de contratos novos e tudo mais, né? Bom, lidar com 10 unidades não existe como lidar com 10 unidades sem gestão, né, Valton? Acho que isso é pacífico isso, né? Como é que você vê hoje a governança, a gestão do escritório? Uma questão importante que eu vejo em alguns escritórios, alguns optando por ter um CEO contratado, outras tendo um sócio assumindo a posição e muitas vezes saindo da atuação técnica. Como que você vê tudo isso? Dentro dos teus planos aí, no que já aconteceu para o escritório, principalmente É, pessoa e pessoa, né? hoje, eu acho que a gestão ela tem uma importância em face da tecnologia, em face do volume, é muito importante, né? Então, hoje, o pessoa e pessoa tem um CEO dedicado que se envolve em tudo que não é jurídico. E isso foi muito importante, porque, por exemplo, eu era, no início, o gestor e o advogado, mas a gestão foi me consumindo, e eu deixava de faturar. Então, assim, não é uma despesa, é um investimento, sabe? Então, com a entrada desse CEO no escritório, eu consegui fazer o que eu gosto e consegui trazer receita para o escritório. Então, é muito importante, eu acho que na gestão, você separar quem quer ser gestor e quem quer ser técnico, porque e eu digo isso a meus alunos, digo isso aqui, eu converso sobre a carreira jurídica, que hoje a gestão jurídica ela é um, uma carreira que tem que ser avaliada e as pessoas têm que se preparar. O gestor, o que eu aprendi até hoje, assim, que eu vejo, o gestor, ele tem perfil e conhecimento, né? Então, tem gente que tem perfil de gestor, porque sabe lidar com pessoas, porque tem uma visão comercial, de dom. E tem pessoas que estudam e se preparam para isso. Você tem as duas coisas, você tem o dom, que você é uma grande gestora, você sabe lidar com gente, e você tem conhecimento, né? Porque você se estuda para ter esse conhecimento. Meu estudo, eu optei por ser um estudo jurídico. Eu não, e a vida não permite que você faça tudo, né? Eu optei por aprimorar o meu conhecimento técnico. Então, eu fiz mestrado em Direito, fiz doutorado em Direito, vou fazer pós-doutorado em Direito, escrevo em Direito. Então, como eu não podia fazer as duas coisas, eu preferi investir em gestores que quisessem fazer isso. E hoje no escritório está muito claro, né? Quem quer se dedicar à gestão e tem tanta importância quanto eu, porque sem gestão não adianta essa técnica, né? E também não adianta a gestão sem técnica, senão o cliente não vem. Então, tem que se conciliar tudo isso, saber o perfil de cada um, né? Saber que precisa ter conhecimento, estudar sempre, seja para o técnico, seja para a gestão, né? Tem que estar sempre se aprimorando. Então, o escritório hoje tem investido e tem valorizado quem se dedica à gestão, que é muito importante para quem quer volume. Então, eu tenho um escritório com 700 pessoas que tem CEO, CFO, CTO,
enfim, e vai ou para tudo quanto é lado. E tem outro escritório que só tem uma secretária, duas secretárias e um consultor para fazer a parte, e uma gerente para fazer a parte financeira, três pessoas. Por quê? Porque não tem volume, né? Então não precisa. E aí é um caminho, são dois negócios totalmente diferentes, que funcionam muito bem, porque entende sua característica, também não pode crescer. Então aí é isso aí. Então não dá para crescer sem investir em gestão. Então vamos ficar desse tamanho, está tudo dando certo. Porque é uma bola de neve, né? Você vai aumentando e vai precisando de aumentar a gestão. E eu vejo muitos escritórios darem errado ou passarem por momentos difíceis porque crescem sem crescer o investimento na gestão, né? Isso é fundamental, né, Lara? Você sabe bem disso, você E eu já... percebo assim, na prática, conversando com tanta gente, e o meu assunto é sempre esse, né? Porque a gente está, é aquilo que você falou, o foco é o que faz as coisas evoluírem, né? Você tem que escolher alguma coisa, você não vai ser bom em tudo, mas você tem alguma coisa que você tem que ser melhor que muita gente, né? E eu percebo assim que às vezes há um apego de sócios que ainda estão naquele processo de crescimento, ainda não são grandes como gostariam, mas estão naquele limbo entre ser o pequeno e querer crescer. E é um momento de uma tomada de decisão de desapego, porque eu tenho que desapegar de algumas funções que eu sempre fiz e que chega a hora de você confiar em alguém para tocar e ter essa clareza, né? Onde eu sou mais eficiente, onde eu trago É mais isso aí. recurso, onde eu sou mais importante para essa construção que a gente quer fazer. E ter essa clareza é fundamental, seja para assumir a gestão, seja para assumir o técnico, né? E veja uma coisa importante: nós não somos preparados na faculdade para gerir escritório de advocacia. Eu sou sócio de uma faculdade, Faculdade Baiana de Direito, e a disciplina Gestão de Escritório de Advocacia é uma disciplina obrigatória. Obrigatória. Era optativa e agora é obrigatória, né? Já tivemos alguns MBAs, a GV faz, enfim, já se compreendeu isso, mas nós, né, que estamos chegando, né, a partir desse tempo, né, de um tempo atrás, a gente não era preparado para isso. Então, vai crescendo e você não tem preparo de gestão. E tem gente que tem habilidade, dom, e tem gente que não tem. E tem gente que tem dom, mas não tem tempo, né? E acaba se perdendo e às vezes deixa de fazer a parte técnica, que é bom, para fazer uma gestão que não é. Eu sou péssimo em finanças, eu sou péssimo em várias coisas. Eu ia gastar um tempo enorme fazendo isso, não ia fazer bem, né? Operacional, não é o que eu gosto, eu não sou de tecnologia, eu não sou de finanças, eu não sou. Então você tem que fazer o que você gosta, que você é bom, saber compreender as suas limitações e investir em pessoas que lhe preencham, né? E Sim, isso que a gente fora que tem tem. uma questão assim, é, em se tratando de gestão, falando exatamente disso, tem algumas decisões erradas que a gente corre o risco de tomar, que você casa com a decisão. Então, você toma a decisão, acontece um erro e uma série de consequências a partir daquilo. Para desfazer aquela decisão, às vezes leva alguns anos, né? Dependendo do que for. Então, é um trabalho muito cuidadoso, desde a escolha de abrir uma filial, uma unidade nova. Isso é uma decisão de gestão, se ela não for bem avaliada, ela traz prejuízos, quanto pessoas que a gente traz para dentro da estrutura, quanto uma decisão de tecnologia, uma decisão do que fazer com o dinheiro, uma decisão de marketing, que pode. Eu já tive casos de clientes comemorando 40 anos de escritório, tomar uma decisão equivocada no marketing, colocar um folder dentro do jornal mais lido do estado e no dia seguinte, assim, chover ação ética. Era só uma comemoração, não tinha nem a intenção de fazer venda de serviço, nada disso. Mas um erro de escolha, um erro de estratégia, trouxe muito mais prejuízo do que. E para você desfazer isso emocionalmente, financeiramente, leva tempo, né? Então, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu ponto forte, né? E se você já sabe hoje a gente tem informação fácil, né?
há 30 anos atrás a gente não tinha. E mesmo com informação, as pessoas vão errar também, porque é natural em qualquer gestão, não tem como ninguém acertar sempre. É a gente acertar mais do que errar, né? E se tiver, só que estando ao lado e cercado de pessoas que têm conhecimento no que a gente não tem, a gente vai errar menos. Exato. Mesmo assim, a gente erra, mas vai errar Exato. menos, o impacto é menor, né? Então, é essa consciência, eu acho que o tempo me ensinou. Se eu tivesse começando agora, eu começaria já com um sócio de gestão ao meu lado, com um CEO ao meu lado, ainda que não fosse esse nome, mas alguém que me ajudasse, né? Eu acho que eu teria crescido mais. Então, quando esse CEO entrou no escritório, eu acho que o faturamento subiu nos 6 meses depois, quase que 50%, porque todo mundo pôde se dedicar ao serviço que a gente tem habilidade, conseguiu se dedicar mais ao cliente, conseguiu trazer mais processos, sabe? Então, uma coisa que a gente não tinha essa noção. Se tivesse, tinha feito muito tempo antes. Acho que isso tem uns 10 anos que isso aconteceu. Então, a gente cresceu em 10 anos quase o dobro do que a gente cresceu. Enfim, não sei exatamente, mas cresceu muito. Então, eu teria feito há 10 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Eu acho que E talvez a gente fora tivesse. uma questão assim, a gente vê muito a questão da receita, né? Óbvio que a gente quer mais receita e tudo mais, mas tem toda uma gestão de custo também que se você não prestar atenção, o que entrar por uma mão sai pela outra, né? E aí sobra pouco para sócios, né? Para, enfim, para Hoje equipe. você tem gestão de custo, gestão de pessoas, que hoje é muito importante, todos os seus aspectos, né? Então, hoje a gente investe bastante nisso, seja na formação, na capacitação, seja no cuidado com as pessoas, né? Então, nós temos 30 anos, hoje 700 pessoas, mas ao longo desses 30 anos, acho que passaram pelo escritório, sei lá, 3.000 pessoas, né? Entre entrar e sair, funcionário, advogado, estagiário, nunca tivemos uma reclamação trabalhista, nunca tivemos uma queixa em lugar nenhum. Enfim, porque eu sabia lidar com as pessoas. Eu acho que esse é um desafio e uma preocupação que todos têm que ter, né? Então, saber lá com uma equipe, se a equipe está trabalhando. Essa é uma cultura importante que é a nossa. Óbvio que acontece, né? Às vezes é uma situação emergencial, às vezes é uma exceção, mas esse cuidado com as pessoas é um elemento cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante. É um desafio. Então, são vários: tecnologia, a gestão de pessoas, porque hoje você tem que formar equipe. Todos os nossos sócios patrimoniais foram estagiários do escritório. Então, é muito importante que o sócio conheça, mas alguém teve que ensinar a eles, né? Porque hoje o dinamismo, a facilidade da tecnologia, às vezes afasta ou diminui o contato entre os advogados, os mais experientes e os mais novos, né? E essa passagem de conhecimento, ela se dá no presencial, né? Se dá ali, se dá explicando, conversando, mais próximo. E isso eu tenho sentido falta, assim, eu tenho percebido que a tecnologia tem trazido esse afastamento, sabe? A tecnologia junto aí com a pandemia trouxe um pouco de afastamento e isso tem implicado numa dificuldade de formação, sabe? De capacitação, não aquela do curso da MBA, da pós, não essa está mais fácil, mas a capacitação da cultura, da dica daquele processo que não está no livro, sabe? Que o professor não dá na sala de aula. Isso eu acho que é um desafio para todo mundo, para todo mundo. Não Do tenha mais dúvida. jovem que não sabe a importância disso e dos mais velhos que sabem e que precisam fazer com que isso aconteça. Até numa visão de longo prazo, como você falou, o escritório está indo para a quinta geração, né? Se pegar lá do teu avô, bisavô, não sei, Bisavô. bisavô. Então, assim, é uma história de uma família ligada com o mundo jurídico desde sempre, né? E obviamente que não para aí, né? Porque se você já superou aquela fase de é, terceira para quarta geração, que é uma grande virada, né? Porque ainda você tem pais vivos ou avós vivos, mas as pessoas vão mudando, né, de momento de vida. Olhar para a sétima geração, para a oitava geração, onde talvez você não esteja mais aqui, e aí as coisas vão dando sequência, levar essa tradição que vem, né, com toda a cultura, e essa passagem de tradição é sim verbal, né?
Ela não É, é olho no olho, é a coisa do jeito de fazer, o jeito de tratar. Isso não está em livro, né? De fato, é um ponto fundamental. mas o momento, inclusive, agora é a gente valorizar essa tradição, como você está dizendo, que é muito importante, mas pensar o escritório até mesmo com a descontinuidade, caso venha a acontecer, né? Ou seja, o escritório não é um escritório mais familiar, né? É um escritório que não é mais familiar, é um escritório que é uma família, essa cultura da família no escritório, a gente procura manter sempre, mesmo crescendo, é um desafio, mas a gente tem que preparar o escritório para que continue independente da continuidade das gerações da família, da minha família no escritório. Sem dúvida. Isso é uma visão muito clara minha, dos meus irmãos que estão na gestão junto comigo, né? De que o escritório ele tem que continuar independente disso e a gente também não pode cobrar dessas novas gerações que tenham as mesmas habilidades, os mesmos gostos, né? Pode ser que não queira ser advogado, pode ser que queira ser advogado, mas não queira ser gestor, que não queira advogar nas áreas que a gente tem. E a gente tem que pensar no futuro e na perenidade do escritório independente, como hoje grandes escritórios nacionais existem, sem que seus sócios estejam mais à frente, ou que os filhos não tenham dado continuidade, porque no mundo empresarial isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Então, a família permanece, mas nem sempre é o gestor, né? Então, está no E uma conselho. coisa assim de gancho desse assunto é a importância do fortalecimento da governança, né? Porque hoje o Pessoa e Pessoa é um escritório de 700 pessoas, 700 integrantes, de várias gerações. Então, você tem uma turma mais geração X, né? Aquelas gerações de visão de mundo, né? Eu sou da sua geração, a gente foi alfabetizado no caderno, não foi num tablet. E você tem gerações de estagiários que já experimentaram um outro tipo de mundo que eu não experimentei, que você talvez não tenha experimentado também. A gente aprendeu depois, mas não como alfabetização, né? Aquele início da vida ali e lidar com várias gerações, com essa visão de futuro, com um escritório que é nacional. A governança ele é um ponto que ele precisa ser muito bem cuidado, né? Até para permitir tomadas de decisões melhores, uma separação de papéis, né? Ter uma clareza com relação a isso. Como é a tua visão? Isso eu acho que é fundamental, né? Isso dá segurança a todo mundo, né? Então, você não tomou a decisão porque é seu amigo, porque é seu parente, né? Então, a governança ela é essencial para a credibilidade do negócio, seja perante o cliente, seja perante a sociedade e principalmente de sua equipe, né? De que está ali, que precisa acreditar que aquilo vai continuar, de que as oportunidades acontecerão, que aqueles valores que fizeram com que ela entrasse nos escritórios permanecerão, né? E que tem pessoas com competência para estar ali tomando decisões, né? Porque esse foi um processo também de aprendizado nosso e de que também não adianta envolver pessoas que não têm habilidades para estar tomando decisões apenas porque são sócias, né? Nem todo mundo que é sócio tem habilidade para tomar decisões gerenciais, né? Então, a governança ela ajuda muito isso, né? Ajuda a você trazer é, Uma reunir pessoas com maturidade habilidades, empresarial, né? talvez, né? Isso, uma visão empresarial que os escritórios de grande porte, médio porte precisam ter, né? Uma visão empresarial, gerencial do negócio da advocacia, né? E Porque onde saber o quanto que isso é possível, né, Valton? Porque assim, uma vez eu estava em Nova York visitando um escritório de advocacia lá, e eu não fiz o meu dever de casa, porque eu estava vindo de uma correria, de uma outra viagem e tal, e fui só para a reunião para conhecer o escritório. E aí, conversando, escritório grande, 2.000 pessoas, um negócio assim, vários lugares, inclusive no mundo, né, as sedes deles, e o managing partner deles falando comigo e me contando a história do escritório. Ele falou: olha, eles em Nova York, a gente fez o contrato de seguros do Titanic. E eu, né, achando assim, nossa, vocês também têm escritório em Los Angeles, achando que eles estavam no mundo do entretenimento, né, do Titanic filme.
Ele falou assim: não, não, não. A gente fez o contrato de seguro do barco. Aí ainda deu tempo de eu falar assim: alguém foi mandado embora, né? Porque será que o contrato de seguro do barco mais seguro do mundo previu as cláusulas que poderia acontecer um acidente? Mas, enfim, no fato é que escritório iniciado em 1800 e alguma coisa, 60, em Nova York, por duas pessoas, e hoje um escritório já na sua, sei lá, sexta geração, sétima geração, é, é outro escritório, mas com a preservação da tradição. Sempre foram um escritório empresarial, sempre tiveram seguro como uma das áreas mais fortes dele, mas tem outras. E é isso, né? Então a gente enxergar essas possibilidades e com uma clareza muito grande. Realmente é uma empresa de advocacia. Nesse caso, esse escritório, o prédio de gestão deles era um prédio em Tampa. Então, toda a parte de administração estava em Tampa, um escritório de 400 pessoas só para fazer a administração de tudo. Então, assim, são decisões importantes que te levam a patamares maiores de crescimento e que, obviamente, quem vai passando o bastão de um para o outro, né? Com essa visão de preservação de uma essência, mas sem deixar os mercados desassistidos, né? Onde que temos que entrar? Tem que ir para a China, tem que ir para o Japão, tem que abrir aonde, né? E aí E como fazer isso, né? ter alguém que desbrave como fazer isso, né? Então é muito legal, assim, ouvir a história tua, né, com todas essas, os começos, e também pensando já nos próximos anos, né? Como é que você vê aí, em termos de advocacia mesmo, 2030, traz que tipo de mensagem, assim, de o que esperar de 2030? Como é que você vai estar em É, 2030? bem, eu espero que o escritório continue no ritmo que está, ou seja, crescendo com responsabilidade. Nunca foi nosso objetivo ser o maior escritório ou crescer em tamanho, sim, crescer em rentabilidade, em admiração dos clientes, né, em imagem. Essa sempre foi a nossa preocupação, seja interna, seja externa, né? Seja entre nossos colegas, nossos colaboradores, nossos integrantes, seja para os clientes, seja para quem nos conhece. Então, continuar conhecendo, continuar crescendo, cada vez mais investindo em governança, em gestão, em técnica, tem que olhar tudo. Se acomodar, eu acho que você fica parado e você começa a descer ladeira muito rapidamente, né? Então não tem acomodação. E aí o segredo, e a gente está chegando nessa fase agora de sócio, né, de acomodação. Então, eu sou o sócio decano do escritório hoje, 30 anos de formado, mas tem muitos aí que estão. Então, a gente começa a entrar numa fase que a gente tem que pensar em quem está chegando, né? Então, a preocupação é assegurar essas pessoas com capacidade de gestão, com capacidade técnica, oportunidades. Conscientizar de que quem está com 30 anos de formado, que em 2030 terá quase 40, né? E que é natural que essas experiências, como você disse, né? Como é que está aí a geração lá de trás, nova, e a nossa? E essa renovação ela é essencial, né? Por quê? Porque surgem coisas novas, a sociedade muda, os comportamentos, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução. Acho que novas áreas surgirão, né? Com o tempo, e a gente tem que estar aberto para isso e atento às novas oportunidades, às novas áreas, né? Isso gera negócios, mas com a preservação de todos os valores e toda a cultura que nos fez chegar até aqui, né? Então, esses são os desafios, e a gente tem que estar preparado para eles, e a governança é o que vai assegurar que essas coisas todas aconteçam, né? Essa é a minha, eu acho que é o diferencial que eu tenho hoje do que eu não tinha lá atrás, a importância disso, né? Para que Não, isso tudo aí sensacional. possa acontecer. Sensacional, assim, eu ficaria conversando com você sobre esse assunto, assim, mais algumas horas, né, assim, mas vamos deixar isso para um volume 2 aí desse papo, porque eu acho que tem muita coisa para ser explorada quando a gente entra em meandros um pouco mais detalhados,
em visão realmente, né? Você falou muito da gestão de pessoas e eu acredito que é o maior ativo de um escritório são as suas pessoas, né? O resto não acontece se eu não tiver equipe certa, colocada no lugar certo e sendo tocada da melhor maneira, né? Valton, seus, sei lá, últimas, você passou tantas dicas nessa quase uma hora a gente conversando aqui. Que mais que você acha, assim, para esse advogado que está ouvindo a gente, essa advogada que tem sonhos, né, que quer crescer, o que não pode faltar? Estudo, dedicação, acreditar em si próprio, né? Assim, eu nunca imaginei, não fiz plano de ter doutorado, de ter um escritório de 700 pessoas, mas eu sempre acreditei que me dedicando eu ia conseguir me dar bem, conseguir alguma coisa, conseguir chegar a algum lugar, independente do tamanho desse lugar, mas sempre com investimento, com trabalho, com dedicação, com ética. Na nossa profissão, a ética é fundamental, porque tudo que a gente construiu em 30 anos se destrói com uma falta de ética. Então, isso é muito fundamental. Então, é se dedicar. Eu acho que o mercado jurídico ele cada vez está maior. Então, o advogado ele não vai ser advogado só de contencioso. Isso foi o início, hoje já não é mais assim. Então, hoje eu posso ser um advogado e diretor de uma empresa, porque as habilidades que eu tenho no curso de Direito me permitem isso. Você pode fazer pós, você pode ser juiz, você pode ser servidor, você pode ser gestor de escritório. Então, o mundo jurídico ele se abriu com a tecnologia, se abriu com a multidisciplinariedade das profissões, né? Hoje a gente está avaliando na faculdade ter uma faculdade multidisciplinar mesmo, porque são múltiplas habilidades, né? Então, tem disciplinas no mundo jurídico que são essenciais para qualquer profissão, né? E tem disciplinas que são essenciais em todas. Psicologia, por exemplo, né? É essencial para qualquer profissão, especialmente para o direito, né? Então, o que eu digo para todo mundo, tem que gostar do que está fazendo, primeira coisa. Eu gosto disso, gostou, investiu, vai dar certo. Eu não vi em 30 anos ninguém que investisse na nossa profissão, investisse essas, com essa receita que eu dei, né? E tivesse hoje, claro, cada um cresce de um ritmo diferente, mas todos estão bem, todos cresceram. Isso é muito, eu fico muito feliz. Às vezes a pessoa não está do nosso lado, mas a gente ajudou a crescer e que quis, conseguiu. Quis e investiu, né? Conseguiu. E eu queria finalizar agradecendo assim a todo mundo, meus irmãos, meu pai, meus irmãos que estão juntos comigo nessa luta aí desde o início. Meu pai, né, que é a inspiração de todos e hoje é meu sócio nesse outro escritório que eu estou com muito orgulho, né? Fomos sócios poucos meses de vida, porque eu me formei em novembro e ele saiu em fevereiro, e depois voltamos a ser sócios quando ele se aposentou, e, e aí voltamos a ser sócios nesse outro escritório. Então, agradecer também a ele, aos meus sócios, associados, colaboradores. Ninguém chega a um escritório desse tamanho sozinho. Ninguém. Impossível. Por mais inteligente, por mais habilidade que tenha, né? Então, o sucesso é de todos nós juntos, né? E espero que o escritório continue. Foi isso que fez o escritório chegar até aqui, a união, né? E esse crescimento, a gente tem que estar atento a essa união, né? Não pode perder esse espírito, porque é ele que faz com que se atinja o crescimento, né? E a governança é importante nisso, porque às vezes o modelo societário ele vai lhe afastando desse propósito, né, Lara? E aí a gente tem que parar e retomar. E a governança entra em tudo isso, né? E Então, ter ajuda essa a gente. maturidade, né, de Isso. tomada de decisões, às vezes a gente tem que cortar na própria carne para E às ter vezes o modelo afasta, né? E esse ponto que você Cresce falou da união, ele é fundamental, né? O time tem que totalmente. estar muito fechado em si para falar, olha, nós juntos aqui, ombro com ombro, vamos enfrentar qualquer tipo de problema que acontecer lá fora, né? Tem modelos que estimulam o crescimento financeiro e que em determinado momento é importante, e tem
modelos que acabam, né? Esse modelo de crescimento econômico às vezes causa um afastamento e esse afastamento pode implicar numa redução financeira, né? Então, muita atenção para isso, né? Para não focar só no faturamento e às vezes esse foco ele causa um prejuízo maior lá na ponta, né? E a governança nesse particular, mais uma vez, é fundamental para pensar num modelo que permita as duas coisas, né? Não Exato. perder o senso de união, sempre focado no melhor resultado, né? Mas acho que são dois valores que têm que estar juntos sempre. Perfeito. É, só tenho a te agradecer, manifestar aqui a minha admiração por você, por toda a turma do Pessoa e Pessoa que enfim, a gente acompanha de perto, né? Realmente é um escritório que a gente tem que olhar e aprender com os grandes acertos, né? E aí caminhar como todas as histórias, né? Sempre os desafios vão trazer para nós momentos de reflexão, momentos de qual que é a melhor tomada de decisões, mas é isso, com esses ingredientes que você colocou aqui, não tem como dar errado, porque todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Walton, te agradecer realmente. Obrigada por esse teu tempo aqui. Eu sei que é escasso, eu sei que a gente luta por uns minutinhos, mas eu quero te agradecer mesmo. Acho que foi assim uma hora que eu aprendi muito, e como sempre, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, espero que com esse bate-papo a gente possa ter influenciado aí pessoas, né? Humildade sempre, né? Sempre humildade, porque sem isso a gente não anda para frente, né? Não consegue enxergar que precisa aprender e fica para trás, né? E espero, então, que a gente tenha aí contribuído para essa nova geração, para os sócios do meu escritório, para quem está começando a profissão. Isso é o que é mais importante. Obrigado a você e fico à disposição para uma parte 2. É isso aí, vamos para o volume 2 do nosso papo, porque tem mais coisa, né? Dá para abrir muito mais esse leque, né? Obrigada, meu caro. Tá Até bom, uma um próxima. abraço, bom dia a todos. Que conversa boa, né? Conhecer aí a história de um escritório que sai de um pequeno escritório de Salvador para um escritório nacional, realmente é um case para a gente observar, aprender com ele, e foi muito boa essa conversa. Bom, já fechando aqui então o nosso papo de sócios, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal do YouTube e também no podcast Áudio Legal no Spotify, para que você possa acompanhar sempre os nossos novos episódios, né? E não deixe de convidar um colega advogado, uma colega advogada para seguir também, porque tem muito aprendizado aí nesses bate-papos. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho, né, para receber os próximos conteúdos. Se você quiser trazer seus comentários e as suas impressões sobre sociedade de advogados, a vida de sócios, enfim, nós vamos ficar muito felizes de te ouvir. Te convido para nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, e da Sellen Bertozzi, e também do nosso convidado, Walton Pessoa, no LinkedIn. No próximo episódio, nós teremos um outro sócio fundador ou sócia fundadora e para conversar conosco aqui, então acompanhe os próximos programas. Eu já agradeço a sua presença e lembre que o nosso programa Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias, e então nós nos vemos no próximo. Grande abraço.